Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de convidar a quem assim desejar a fechar os olhos. Vamos nos conectar com o alto, elevando os nossos pensamentos, acalmando os nossos corações, sentindo essa sintonia suave. E assim, mais calmos, vamos imaginar no topo de nossas cabeças uma luz. Essa luz, ela vai descendo em forma de cachoeira sobre nós. Vai descendo pelos nossos ombros, pelas nossas costas, nossos braços, nossas pernas, nosso tronco. E aos poucos nós nos sentimos inundados por essa luz. E assim, mais elevados, conectados com a espiritualidade amiga, vamos nos ligando ao nosso querido anjo guardião, esse amigo querido que está conosco desde o momento de nosso nascimento. Cumprimentamos e agradecemos tudo o que ele tem feito por nós ao longo dessa encarnação. Cumprimentamos e agradecemos também a nossa querida mãezinha, Maria de Nazaré, que nos recebe e nos acolhe como crianças espirituais que somos. Nos coloca em seu colo, nos cobre com seu manto de luz, nos ajuda a lidar com as nossas aflições, dizendo que tudo passa. E Maria nos conduz até a presença doce e amorosa do nosso Mestre Jesus. Nosso irmão maior, nosso governador planetário, que nos recebe também de braços abertos, um largo sorriso no rosto, muito feliz de estarmos aqui reunidos em nome dele. E junto a Jesus, reforçamos o nosso compromisso de reforma íntima. E Jesus nos conduz pelas mãos até a presença de Deus, nosso Pai, Criador de tudo e de todos, a quem agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui e a quem agradecemos também por tudo que somos e por tudo que temos. E a quem dirigimos a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe entregue às tentações, mas livra-nos de todo perigo e todo mal, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite mais uma vez, meus queridos irmãos. Como sempre, é uma alegria, uma satisfação imensa estarmos aqui para falar dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Também é uma grande responsabilidade. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o próprio Jesus. Porque ao longo da nossa vida, nós ouvimos falar muito em Jesus, em tudo que ele tem feito por nós, tudo que ele nos deixou. Mas quantas vezes nós paramos para refletir nisso, nessas lições deixadas por Jesus? E aí, como convite inicial, eu gostaria de apresentar para quem ainda não conhece o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Esse meu aqui, ele é uma leitura com um linguajar mais moderno, ele é um pouco mais fácil de entendimento, mas qualquer Evangelho segundo o Espiritismo que você tenha na sua casa, ele tem o mesmo conteúdo. Esse aqui ele só foi escrito de uma forma um pouco mais simplificada, tá? É bem bacana a ideia, mas enfim, todos eles têm o mesmo conteúdo. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um livro de cabeceira para todo espírita, para todo adepto ao espiritismo e para todo cristão. Porque ele fala dos ensinamentos de Jesus, né, dos evangelhos, de uma forma assim muito detalhada, né? Então aqui nós temos vários pontos muito importantes. A questão meu reino não é desse mundo, há muitas moradas na casa de meu pai.
ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esses pontos que já contextualizam muito a questão da reencarnação, né? Tudo sempre dentro da fé raciocinada, claro, eles dão sempre os ensinamentos. Aí tem o capítulo 5 que é o capítulo, né, que mais cai toda vez que eu vou ler, Bem-aventurados os aflitos, que aqui ele explica sobre as causas das nossas aflições, né, e por que então Jesus falou lá no Sermão do Monte, bem-aventurados os aflitos, né, e aí ele explica da causa das nossas aflições, que às vezes não é uma causa recente, mas que não há sofrimento sem causa. É algo que a gente, acreditando e confiando em Deus, a gente precisa entender isso. Então aqui está tudo explicado. Né? E aqui tem as bem-aventuranças, né, do Sermão do Monte. Bem-aventurados os pobres de espírito, aos puros de coração, os mansos e pacíficos, os misericordiosos. Então ele explica aqui ponto a ponto, é muito importante. Né? Tem também amem os seus inimigos, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Então são tópicos assim, honrar pai e mãe, tópicos muito importantes para o nosso dia a dia, tópicos que realmente nos ensinam a viver melhor. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é para ser um livro que é para ser estudado. Então ele pode ser lido de ponta a ponta, como estudo, assim como ele pode ser lido no Evangelho no Lar, que também, quem não sabe como fazer, é escolher um dia fixo e uma hora fixa da semana e juntar as pessoas que quiserem participar da casa e fazer em voz alta um trecho do Evangelho, comentar esse trecho, fazer uma vibração e um encerramento, para ser bem rapidinho. Também é uma forma de ajudar na asepsia do nosso lar. É muito importante ser feito. Né? São recomendações que nós sempre passamos para os nossos assistidos, sejam eles presenciais ou online. Então, a gente também usa o Evangelho segundo o Espiritismo para fazer essas leituras. Também existe uma coletânea de preces no final para tudo quanto é tipo de coisa que vocês imaginarem. Tem prece. Então, assim, leiam o Evangelho segundo o Espiritismo, façam uso dessa ferramenta, porque ele é muito importante no dia a dia. Ele ajuda bastante a gente entender coisas que a gente passa e que às vezes não entende, né? Mas enfim, voltando para a gente falar então do que Jesus deixou para a gente, né? São muitos ensinamentos, mas de forma prática, a gente precisa entender que Jesus ele veio como um marco evolutivo dentro, né, da nossa vida, nós seres encarnados, porque ele foi o ser mais evoluído, mais puro que já pisou nessa terra. E ele veio mostrar pra gente que só o amor faz a gente evoluir de verdade. Ele é através da caridade, através do perdão. Então a gente vai evoluindo através do amor. E Jesus, ele não simplesmente falava, o que é lindo nele, né? Jesus, ele exemplificava. Então, quando ele falou do amor, amor incondicional, ele demonstrou isso na prática, amando a todos, todos que cruzaram o caminho dele, inclusive aqueles que o crucificaram. Então, assim, não existe exemplo maior de amor que Jesus. Né? E ele veio mostrar isso pra gente, que o amor é a força suprema, que ele cura todas as outras coisas, ele cura tudo, ele conserta tudo que foi quebrado. E somente através do amor, que é exemplificado através da caridade, a gente vai conseguir evoluir. Também, quando Jesus esteve conosco, ele então deixou o perdão incondicional. Então, lá no sofrimento do Calvário, nas dores que ele estava passando, ele perdoou as pessoas que estavam fazendo aquilo com ele, dizendo, né, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ensinando para a gente que o perdão é a chave para se libertar espiritualmente.
Porque quando ele libertou os algozes dele, ele também se libertou da dor e do ódio. Quanta coisa que a gente tem dentro de nós que a gente precisa perdoar, que a gente às vezes para outra pessoa, a pessoa nem lembra disso mais, nem sente isso mais, e a gente está ali com aquilo ainda. A gente tem que se libertar, parar de sofrer. Quando a gente perdoa, a gente para de sofrer por causa daquilo. Porque enquanto a gente tem essa mágoa, essa tristeza, a gente fica ali lembrando. Quando a gente perdoa, a gente está pronto para esquecer, para seguir em frente. Jesus vem ensinar isso para a gente. Então, e ele deixou esse amor, né, como prova maior de tudo, através do amor, através do perdão, exemplificando tudo isso. Quando ele fala também que amar ao próximo como a si mesmo, isso é um alicerce dos ensinamentos de Jesus, porque ele chama a gente, ele faz o convite para a gente para fazer caridade, que é a nossa forma principal de evolução. É ajudar aquelas pessoas que mais precisam. E isso independente do... A gente sempre fala muito em caridade, pensa muito em financeiro, e nem sempre é isso. Né? A maioria das vezes não é uma caridade financeira. É um tempo que você tem que disponibilizar para alguém. É um ombro amigo, é um conselho, né? É fazer uma atividade com alguém, né? A outra coisa que Jesus deixou para nós foi a humildade, porque ele sendo, né, quem ele era, ele se colocou na condição de servir e ele lavou os pés dos discípulos, demonstrando o quê? Humildade, demonstrando a serviência, que ele tem que servir. E se Jesus, sendo Jesus, serviu, quem a gente acha que a gente é para ser diferente dele? Então a gente muitas vezes se colocar na condição de servir para realmente ajudar o nosso irmão. E isso não vai nos diminuir nada, muito pelo contrário, vai nos elevar moralmente, espiritualmente. Então tem que se colocar realmente nessa condição, né? A humildade acima de tudo. Né? Porque se nós estamos aonde nós estamos, cada um de nós, com as suas fraquezas e qualidades, com as nossas mazelas e com as nossas virtudes, nós assim estamos porque Ele nos permitiu que fosse. E tudo que nós temos, os nossos dons, nós temos que aplicar em auxílio do nosso próximo. Então foi para isso que nos foi dado. Então nós temos que servir com aquilo que nós temos de melhor, que foi colocado dentro de nós. Jesus também deixou uma lição de fé, uma fé inabalável que mesmo diante da morte, ele confiava nos desígnios do Pai. E Jesus ainda sempre ensinou a fé raciocinada, que diferente da cega, que qualquer quebra na convicção pode abalar essa fé e você perder, a fé raciocinada, quando ela é embasada em algo que você realmente acredita, que aquilo faça sentido para você, você nunca vai perder. Você sempre vai ter essa fé incondicional. E Jesus ele sempre falava, né? Foi a sua fé que te curou quando ele fazia os milagres. Né? Tem um caso muito bonito que eu gosto sempre de falar, que é da mulher com hemorragia, que é uma passagem que havia uma mulher, né, que há muito tempo sofria de uma hemorragia intensa e ela já tinha gastado todo o dinheiro que ela tinha para tentar curas e na época nenhum médico conseguia. E aí, num dado momento, quando Jesus estava próximo, né, na cidade, ela deu um jeito de chegar perto dele e ela não conseguiu tocar nele, mas tocou no manto. E imediatamente ela se curou. E aí Jesus, sentindo aquela vibração, ele parou. Quem me tocou? Ela, fui eu. Eu precisava, eu te toquei e eu tô curada. E aí Jesus disse, foi a sua fé que te curou. E isso é muito lindo, porque ele ensina, ele não está ganhando mérito nenhum. Jesus, de novo, olha a humildade do ser, né? Que ele podia fazer qualquer coisa, ele não, foi a sua fé, não fui eu.
né? E também tem um caso do centurião romano, que até da onde vem aquela frase da Igreja Católica, né? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que é quando esse centurião tinha um filho doente, Jesus, né, pediu para Jesus curar, Jesus falou que ia até a casa, ele não, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mas eu tenho serviçais, eu tenho várias pessoas ao meu serviço que se o Senhor mandar disser que ele vai ser curado, assim vai ser. E assim Jesus fez e assim o menino foi curado. Então olha a fé desse centurião. Então olha o exemplo que Jesus deixa para a gente de fé, que a gente tem que ter a fé, mas é uma fé raciocinada, uma fé que faça sentido. Jesus também deixou para a gente a paciência, a tolerância. É com tudo que ele passou, ele suportou, né? As injúrias, as humilhações, e teve sempre então essa paciência, compreensão de entender que aquelas pessoas, que aquilo era o melhor que elas podiam dar. Então, entendendo a limitação de cada um, né? Que muitas vezes a gente tem que colocar isso nas nossas vidas também. Então, quando ele coloca, né, essa questão, ele realmente acredita que nós somos, né, capazes de suportar tudo isso e de melhorar quem nós realmente somos, né? E quando ele fala, né, no momento aí de agonia, Pai, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua, ele revela também a maior lição de confiança em Deus, porque ele realmente não entendia, mas ele confiava que não existe sofrimento sem causa. E nós, acreditando que Deus é soberanamente bom, é justo, então a gente precisa entender que não há sofrimento sem causa. Se nós não encontrarmos a causa nessa encarnação, nós haveremos de encontrar em outras encarnações. Mas sempre tentar sofrer com resignação, porque a forma que a gente sofre muda muito o jeito que a gente passa pelas provas. A gente pode passar por elas de forma mais fácil, a gente pode complicar um pouco mais. Tudo depende da forma que a gente encara. E Jesus também ensina isso pra gente. E quando a gente pensar, né, nesse exemplo da paixão, o que ele fez, o que ele se colocou como exemplo para nós, é, tudo que Jesus passou ecoa nas nossas vidas hoje. Quantas vezes que a gente já foi crucificado pela ingratidão, pela traição, pela solidão, e é quantas vezes que a gente carrega uma cruz pesada, né, como Simão Sirineu, e a gente não entende o porquê. Então, sabendo, né, de novo, que Deus é bom, tudo existe e por alguma razão, tudo tem um porquê. A cruz que a gente carrega hoje é o degrau que vai levar a gente amanhã. A nossa cruz é o nosso renascimento. Quando a gente consegue passar pela nossa cruz, nós renascemos como pessoas melhores. E o que é? Que tipo de cruz que a gente carrega hoje? Quais as cruzes que a gente carrega hoje? A cruz do orgulho, a cruz da mágoa, a cruz da raiva, a cruz da arrogância? Quais as cruzes que a gente carrega hoje? Quais as cruzes que a gente precisa deixar, a gente consegue passar? O que tem que morrer dentro de nós para que Jesus possa renascer dentro do nosso coração? O que a gente tem que tirar de nós que já não cabe mais nesse momento das nossas vidas para que Jesus nasça nos corações? Toda vez que a gente perdoa, a gente está com Ele lá no Calvário. Quando a gente ama incondicionalmente, a gente está do lado dele. E quando a gente suporta uma prova com fé, a gente está escrevendo o nosso próprio renascimento. E quantas vezes que nós estamos enterrados dentro desses sepulcros que nós mesmos criamos, da tristeza, da mágoa,
da culpa, do orgulho, do egoísmo. Nós estamos enterrados dentro desses sepulcros. Quantos de nós assim estamos? Nesse momento, vamos ouvir a voz de Jesus chamando a gente para fora, do mesmo jeito que ele fez com Lázaro. Saia, levanta, vem ver a luz do sol. Vem para fora, meu filho. Sai desse sepulcro. Sai dessa situação que você está vivendo hoje. Vamos sentir esse chamado de Jesus nas nossas vidas. Vamos sentir isso a cada momento, a cada tristeza nova, a cada situação que a gente achar que não tem como sair. Vamos ouvir esse chamado de Jesus para sair para fora realmente. Vamos aprender a perdoar como ele fez. Vamos aprender a amar como ele fez. Como ele fez é difícil, mas o melhor que a gente conseguir, o melhor que a gente puder, mirando nele como exemplo, para que a gente possa, quando terminar essa nossa encarnação, a gente está um pouquinho melhor do que a gente chegou. Então ele deixou todos esses ensinamentos para a gente. E a gente precisa, quando lembrar do sacrifício de Jesus por nós, que nós não sejamos somente espectadores, mas que nós sejamos discípulos, prontos para amar, perdoar e levantar, assim como ele fez. Que a gente possa levar isso para as nossas vidas, meus queridos irmãos. Bom, era isso que eu queria dizer nessa noite. Então, novamente, vou convidar todos a fechar os olhos e, nesse momento, elevados com o amor de Jesus em nossos corações, vamos vibrar amor para todo o nosso universo, em especial pelo nosso planeta Terra, pela nossa natureza, nossa fauna, nossa flora, nossos rios, nossos mananciais. Vamos vibrar por todos os países, em especial aqueles que estão em guerra, pelos dirigentes de todas as nações, para que governem com sabedoria pelo seu povo e governem por amor. Vamos vibrar pelos nossos irmãos que moram nas ruas, aos irmãos desempregados, a todos os lares em desajuste, aos irmãos perdidos no mundo da criminalidade, dos vícios, das drogas, da prostituição, também aos irmãos que estão abandonados nos asilos, nos orfanatos, nas penitenciárias, nas casas de repouso, nas clínicas de reabilitação, aos irmãos enfermos, nos hospitais, onde quer que eles estejam, que todos esses irmãos possam receber da espiritualidade amiga o bálsamo que precisam para amenizarem as suas dores e seguirem as suas missões. E nesse momento, nos conectando com a nossa querida Mãe Maria de Nazaré e a sua falange de anjos protetores, que nós possamos enviar todo o amor que nós pudermos aos irmãos que se encontram no Vale dos Suicidas. Esses irmãozinhos que não suportaram as provações terrenas e colocaram fim nas suas próprias vidas. Que esses irmãos possam receber toda a luz, todo o amor e toda a paz que precisam para se recomporem, para se perdoarem, para seguirem a sua jornada. Vamos vibrar pelos nossos amigos, nossos familiares, nossos colegas de trabalho, nossos vizinhos. Vamos vibrar também por aqueles que se dizem nossos inimigos. Vibrando também por aquela pessoa que nesse momento vem em nossa mente, que esteja precisando. Vamos vibrar por todas as religiões, vibrando também por todas as casas espíritas. E nesse momento, pedindo licença, respeitosamente, vamos vibrar por nós mesmos, para que sejamos a cada dia melhores, firmes na nossa reforma íntima. Que todas as vezes que
que nós caímos, que Jesus nos dê as mãos e nos dê força para que nós possamos levantar. E vamos deixar uma vibração em aberto, que a espiritualidade amiga leve, onde quer que mais se faça necessário. Muito obrigado, meus irmãos, era o que eu tinha para hoje. Uma excelente noite, uma ótima semana. Fiquem todos na proteção do nosso Mestre Jesus. Fiquem todos com Deus. Assim seja.